Olá, meus queridos alunos. A saudade é grande, mas se a gente tiver fé, essa situação vai passar e logo estaremos juntos outra vez. Mas temos que fazer a nossa parte. E isso significa ficar em casa. Nós, os professores, fazendo de tudo para levar o ensino até aí, na sua casa, e a parte de vocês é absorver esse ensino e estudar. Porque os seus sonhos estão além dessa pandemia e vocês têm que conquistá-la. Portanto, vamos lá na nossa aula de hoje. Para iniciar o nosso tema de Sociologia para o segundo ano, nós vamos ver um assunto chamado Welfare State. O que significa isso? O Estado assistencial capitalista. É quando o Estado ajuda a sociedade capitalista. Como é que vocês vão acompanhar isso? Vocês vão lá no capítulo 5 do livro de Sociologia, na página 225. Quais são as características desse welfare state? A desigualdade social faz parte do sistema capitalista. Porque o próprio sistema já gera essa desigualdade. Desigualdade entre patrões e empregados, burguesia e proletariado é parte da dinâmica desse sistema. Além disso tudo, o que acontece? Quando é que isso começou? A partir da Guerra Fria. A igualdade socioeconômica dos países adeptos do socialismo levaram aos países capitalistas a ter um pouco de inveja da China e da União Soviética, por incrível que pareça. Mas, nessa época, a China e a União Soviética estavam se desenvolvendo. Além disso tudo, o que gerou o welfare state? A superação da crise causada pela quebra da Bolsa de 1929. Como vocês já estudaram lá a história, o que aconteceu? O que foi a quebra da Bolsa de 1929? Foi quando os países da Europa se reergueram e os Estados Unidos continuaram produzindo, e aí, quando eles acordaram, não tinha para quem vender. Como não tinha para quem vender, o que acontece? Acúmulo de mercadoria. Ou seja, subconsumo, superprodução, subconsumo. Aí um moço chamado John Maynard Keynes, ele fez o quê? Ele deu a ideia de que, porque como era baseada a economia dos Estados Unidos nessa época? Era baseada na ideia de Adam Smith, que era o liberalismo. Cada um por si. Você nascia, a sua empresa, você é capitalista, e você tinha que se manter. E isso era plantado na cabeça dos cidadãos norte-americanos. E com a quebra da Bolsa de 29, o que acontece? O desespero total. Para quem que eles iam pedir ajuda? Então, foi desespero mesmo, suicídios, entre outras coisas que aconteceram com os empresários da época. Solução? O Estado ajudar. Em que se baseava o welfare state? Baseava-se na participação do Estado para a redistribuição de renda e promoção de benefícios sociais. Ou seja, a ideia era ajudar uma parte da sociedade que estava precisando. Não necessariamente os pobres, não era somente os pobres. Eles entravam nessa ajuda, mas era para ajudar os empresários que não estavam conseguindo se reerguer. E, de um modo geral, as pessoas. Nos Estados Unidos, ele foi defendido e praticado pelo presidente Roosevelt. Num acordo ficou conhecido como New Deal, que era exatamente a interferência do Estado para ajudar aquelas pessoas que estavam tentando se reerguer. Mas esse modelo, apesar de ser algo bonito, à primeira vista, o que acontece? Haviam críticas, porque ele era considerado como inibidor do livre desenvolvimento da sociedade capitalista. Em 1970, o novo liberalismo surge para atender às demandas de plena liberdade econômica e menos regulação estatal, recebendo o nome de quê? Neoliberalismo. Esse neoliberalismo, gente, era defendido por quem? Margaret Thatcher e Ronald Reagan. E eles encabeçaram o final dessa questão do welfare state. A intervenção do Estado era eliminada por meio das privatizações.
Aqui no Brasil, nós temos exemplo de um presidente que nós elegemos, Fernando Henrique Cardoso, que ele praticou esse tipo de política, que eram o quê? Privatizações, que foram feitas em grande escala no Brasil. Aqui está mostrando a ilustração de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, que eles fizeram o quê? Eles amplamente difundiram o neoliberalismo, que era usado como pioneirismo na Inglaterra, com a Margaret Thatcher, que governou de 79 a 90, e Ronald Reagan de 80 a 88 nos Estados Unidos. E no Brasil, podemos falar em bem-estar social? Alguns sociólogos dizem que não. Mas o Brasil nunca... Por quê? Porque o Brasil nunca conseguiu atingir um nível de desenvolvimento social de países como a Inglaterra. Mas nós temos exemplos, uma lista de direitos sociais que surgiram para a população, principalmente no governo de Getúlio Vargas. Que direitos eram esses? A consolidação das leis de trabalho, que é a CLT, o salário mínimo e a aposentadoria por tempo de serviço. Isso ajudou demais os brasileiros e ajudou também Getúlio Vargas a permanecer no poder por muito tempo. Além desses, nós temos, mais recentemente, programas de transferência de renda, como Bolsa Escola e Bolsa Família. Um exemplo dos programas sociais brasileiros está aí nessa imagem que vocês estão vendo, que é o programa Bolsa Escola e mais Bolsa Família. Agora, gente, é a vez de vocês. Vamos refletir. Programas como este servem realmente para ser usado pelo político como forma de dominar a população e ganhar voto, ou contribuem para a erradicação da concentração de renda a longo prazo? Em tempos de pandemia causada pelo coronavírus, em que as pessoas são obrigadas a ficar em casa, está havendo uma intervenção estatal para ajudar as pessoas que não podem sair para trabalhar? De que forma o Brasil apresentou essa solução? Pensem, analisem, e depois eu vou querer a resposta de vocês, de alguma forma, certo? Vamos estudar agora o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Eu não sei se vocês estão lembrados que antes da gente se afastar, nós estávamos estudando o Índice de Gini. O Índice de Gini, ele mede a desigualdade, os níveis de desigualdade nos países ao redor do mundo. Já o Índice de Desenvolvimento Humano, o que ele faz? Ele busca medir a qualidade de vida dos países de modo mais eficaz. O cálculo não considera somente o PIB, que é Produto Interno Bruto, mas inclui aspectos como alfabetização, educação, expectativa de vida, natalidade, pobreza, etc. Assim como o índice de Gini, o IDH varia entre 0 e 1. Só que é assim, quanto mais perto do zero, pior a situação do país. Não sei se vocês lembram que no índice de Gini, quanto mais perto do zero, melhor a situação do país. Estou falando isso para vocês fazerem uma comparação e não se confundirem na hora de distinguir um índice de outro. O Índice de Desenvolvimento Humano, ele tem 3 vertentes. Quais são? Vida longa e saudável, expectativa de vida ao crescer. Ele tem acesso ao conhecimento, índice de escolaridade da população adulta e padrão de vida digno. Através dessa ilustração, nós vamos ver mais detalhadamente essas 3 dimensões. O que seria a vida longa e saudável? É ter uma vida fundamentada para a vida plena, a promoção do desenvolvimento humano, requer que sejam ampliadas as oportunidades que as pessoas têm de evitar a morte prematura e de garantir a elas um ambiente saudável, com acesso à saúde de qualidade, para que possam atingir os padrões mais elevados possíveis de saúde física e mental. Isso seria uma vida longa e saudável. O que seria acesso ao conhecimento? A educação. O acesso ao conhecimento é um determinante crítico para o bem-estar e é essencial para o exercício das liberdades individuais, da autonomia e autoestima. A educação é fundamentada para expandir as habilidades das pessoas para que elas possam decidir sobre seu futuro. A educação constrói confiança, confere dignidade e amplia os horizontes e as perspectivas de vida. Viram, minha gente? Tanto que a educação é importante em nossa vida, vamos valorizá-la mais.
por último, padrão de vida, que seria a renda que cada indivíduo tem. A renda é essencial para acessarmos necessidades básicas, como água, comida e abrigo, mas também para podermos transcender essas necessidades rumo a uma vida de escolhas genuínas e exercício de liberdade. A renda é um meio para uma série de fins, possibilita nossa opção por alternativas disponíveis e sua ausência pode limitar as oportunidades de vida. Dando continuidade, vamos ver agora o capítulo 6, globalização. Vocês vão achar isso lá na página 195. Então, o que seria globalização? Podemos dizer que é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo. Através desse processo, as pessoas, os governos e as empresas trocam ideias, realizam transações financeiras e comerciais e espalham aspectos culturais pelos 4 cantos do planeta. Essa imagem mostra, ilustra bem o que seria essa interação entre as empresas do mundo todo. Os meios de comunicação tornam possíveis novas formas de integração econômica mundial. Na imagem, um satélite GPS capaz de oferecer dados tridimensionais para fins civis e militares. Os satélites artificiais contribuem fortemente para a globalização. Além disso, a globalização ela interfere no capital financeiro. Ela é a transferência diária de bilhões de dólares de um país para outro. Mas não são só flores, não são só ganhos. A globalização ela tem consequências, e as consequências elas são muito ruins. São muito ruins para quem? Para o lado mais fraco. Não sei se vocês sabem, a corda sempre quebra para o lado mais fraco. Que lado fraco é esse? Os pobres. Então, o desemprego é um drama dos países mais pobres, que perdem com a desvalorização das matérias-primas que exportam e o atraso tecnológico. A globalização não favorece a todos de maneira uniforme. Uns ganham muito, outros ganham menos, outros perdem. Exigem-se menores custos de produção e maior tecnologia. A mão de obra menos qualificada é descartada. Os países ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. E os motivos são diversos, entre eles subsidiar os produtos agrícolas nos países ricos, inviabilizam os pobres e outros motivos econômicos. Ou seja, você planta, você colhe, mas você não come. Por isso, existe o movimento anti-globalização. O que esse movimento faz? Eles estão dispostos a lutar contra todos esses malefícios, contra o pagamento da dívida externa pelos países pobres, contra a destruição do meio ambiente, contra o superpoder das multinacionais. Surge então o movimento anti-globalização. Esse movimento é uma corrente de protesto mundial que reúne diversos grupos que são contra o capitalismo e contra o injusto modelo neoliberal. Nele se reúnem sindicatos, intelectuais, ecologistas e grupos desfavorecidos pelo sistema atual. Os integrantes do movimento estão há décadas estudando os problemas causados pela globalização e organizam sempre campanhas e encontros para debates e discussões para o novo mundo. E vocês acham que a gente tem que fazer o quê? Ficar parado? Vamos ver alguma coisa. Vamos ver quem faz, que soluções foram achadas. Os intelectuais da área de relações internacionais adotaram 3 posicionamentos distintos no caminho para achar o que fazer. Primeiro, os arautos e o liberalismo econômico, representado por Milton Friedman. Acreditam na capacidade de dividir os rendimentos e as tecnologias, surgindo um mundo mais global e igualitário. Esse seria o mais ideal, mas veremos os outros. Segundo, os céticos e os mercantilistas realistas, representados por Thompson e Krasner, que não creem nesse processo como uma forma de agregar as populações e os países. E, por último, os críticos e os neomarxistas, representados por Robert Cox, que questionam o princípio equânime da globalização de bens, mercados, serviços e pessoas, pois existiria uma globalização que deu certo para os ricos e não deu certo para os pobres. O que nos resta fazer, então? Analisar esses pensamentos e também se posicionar. Faça isso, então.
Finalizando. Alguma dúvida? Reveja tudo. E se ainda assim não entender, entre em contato. Tente responder aos questionamentos feitos durante essa aula. E para fixar mais, faça os exercícios do capítulo 5 e 6. Bons estudos!